Porque Spinoza, por exemplo, ele tem uma frase no Tratado da Reforma do Intelecto. Olha o nome, Reforma do Intelecto. Ou seja, a gente mudar a maneira como a gente pensa. Que é parar de pensar metafisicamente, ou seja, a partir de ideais, né? Nesse modelo platônico, e começar a pensar o que ele vai chamar de imanência, né? Começar a pensar justamente essa abertura para os nossos afetos. É que eu não queria te interromper, que você tá Não, pode interromper. Depois eu retomo. Tá bom. O que é imanência, cara? Perfeito. Imanência, então, é uma palavra da filosofia, né? E que é utilizada de várias maneiras. Por exemplo, o Hegel acha que imanência é você ver poder em tudo. Eu sei que é caricato isso que eu estou falando, mas é isso que Hegel diz. Mas eu estou sacando mais ou menos o caminho. E Spinoza, imanência significa, ou de um modo geral, né, imanência se opõe à transcendência, ou seja, é pensar o mundo sensível, o mundo que existe. Perfeito. Então, isso é imanência. Então, transcendência está de um lado, que tem essa coisa da metafísica, e imanência é algo mais concreto. Concreto, isso. Agora, a imanência para Spinoza é justamente como eu me afeto. Então, a base da imanência em Spinoza é como eu me afeto, porque eu conheço o mundo, porque o mundo me afeta. Então, eu interajo com o mundo, eu existo na relação com as coisas. Então, por isso que filosofias da imanência, Nietzsche é um filósofo da imanência, Spinoza é um filósofo da imanência. Quem gosta de Hegel vai jurar de pé junto que Hegel é um filósofo da imanência. Eu digo que não, é um dos mais metafísicos que tem. Porque o que ele vai chamar de imanência, dá para entender por que ele chama de imanência. É a coisa mais fatual. Mas Nietzsche e Spinoza não estão falando do fatual. Por quê? Porque o fatual, por incrível que pareça, já é um valor que foi estabelecido. Então, o fatual, na verdade, é a imanência recoberta de um valor que não é necessariamente originário e que se explica pelos afetos. Por que as pessoas buscam o poder? Falando hegelianamente, por que as pessoas buscam o poder? A resposta espinosista, enfim, e dessa leitura dos afetos. Porque elas sentem medo. Total. Eu ia falar pelo controle, né? Pelo controle, é isso. Mas elas se sentem seguras. Exato. Mas Hegel não pensa isso, ele naturaliza. Então, aí, voltando, então, Hobbes, a contribuição dele foi pensar as relações interpessoais e humanas e coletivas pelos afetos. Ok. E o que Spinoza discordou dele? Porque Hobbes pensava o poder como originário. Ele pensava que os seres humanos tinham um sentimento de ameaça natural, se sentiam ameaçados naturalmente uns pelos outros e, portanto, buscavam exercer poder uns sobre os outros. E ele colocou isso como a base do pensamento dele, como se fosse um afeto inato. Mas será que isso não é verdade, cara? Então, para Spinoza não, e eu Interessante. Me convenci claramente por isso. Por quê? E aí o Winnicott também vai ajudar, mas já em Spinoza. Perfeito. Né? Porque você só se sente ameaçado se o ambiente for hostil. Esses são termos do Winnicott. Se você está num ambiente de colaboração, acolhedor, você não se sente ameaçado. Ao contrário, você se sente em confiança. Quando você se sente em confiança, a tendência é que você seja generoso, tolerante. Cara, faz sentido, né? Pois é. Eu ia trazer para você, tipo, um contraponto de que, por exemplo... Porque assim, mesmo quando tá tudo bem, quando a gente olha e fala, não, tá tudo bem na minha vida, por que ainda assim a gente tem essa sensação de ameaça constante, né? A qualquer momento pode acontecer alguma coisa, mas na verdade, se tá tudo bem, é o como a gente enxerga que é o bem, como é estar bem. Não necessariamente tá realmente tudo bem, né? É isso, exatamente isso. Exatamente. Cara, faz muito sentido. Isso a gente vê diariamente. Se eu estou estressado, a princípio eu estou estressado por alguma coisa, pode ser porque dormi mal, pode ser porque qualquer coisa, assim, uma coisa mais palpável ou menos palpável. Eu vou estar mais irritadiço. Pequenas coisas vão me incomodar, pequenas coisas vão me parecer inaceitáveis. Ao contrário, no momento que a gente está super bem, feliz, aconteceu uma coisa boa, ou simplesmente eu dormi bem. Tá. Aí pode acontecer as mesmas coisas que me deixariam revoltado, ultrajado, e talvez eu sinta assim, puxa, a pessoa está mal, olha só, ela não está bem hoje, me deixa naturalmente tolerante. Sim. Para coisas que às vezes são as mesmas, né? Então Spinoza viu que o erro de Hobbes foi pensar que o homem ser o predador do próprio homem, que é aquela frase famosa, o homem é o lobo do homem, o homem ser o predador do próprio homem não é uma natureza do ser humano. É uma resposta humana, sim, mas uma resposta humana a um ambiente hostil, onde um ser humano se sente ameaçado pelo outro ser humano.
Então, o Spinoza ele viu uma coisa anterior, que o que existe na origem, que ele usou um termo latino, conatus, é uma potência de expansão. Aí dá para a gente entender, se é uma potência... O quê? Então, se é uma potência de vida, uma potência de expansão, isso vai incomodar o vizinho, ok. Então vai haver um conflito, mas não um conflito destrutivo se todo mundo estiver bem e se sentindo minimamente realizado. Sim. À medida em que alguém já não está se afetando bem, já não se sente bem naquele momento, aí surgem os afetos de inveja, de ciúme. Pô, o outro está bem, eu não estou, eu tenho raiva dele por isso. Aí começa toda a complicação da complexidade afetiva humana. Mas na origem, não é que esteja assim, o homem é mau na origem? Não. O homem é bom na origem? Também não. Mas o homem se torna mal e mais ou menos de acordo com o que ele vai introjetando da vivência dele em ambientes. Sim. E ele se torna mais tolerante, mais generoso, mais colaborativo, quanto mais ele se sente potente. Aí é que está o X da questão. O que significa se sentir potente? Quando você fala, eu consigo ter uma visão, assim, mas eu queria ouvir de você com palavras, assim. O que isso significa? Isso. Então, talvez seja mais fácil começar pelo oposto, né? Boa. Impotente. Verdade. Aí fica claro, né? Impotente. Pô, tô mal, não tô me realizando, não tô conseguindo o que eu quero. E aí é que fica até mais fácil, começando por explicar a impotência, porque a impotência, em algum grau, é sempre um pensamento metafísico. Por quê? Porque eu não estou conseguindo o que eu queria conseguir. Eu não estou realizando o que eu queria realizar. Sim. É mais raro uma impotência intrínseca, digamos. Pode ter, né? Assim, me envenenei. Pô, estou me sentindo impotente. Mas ainda assim... Ficar doente. Ficar doente. Mas ainda assim, se eu tiver com alto astral, até o meu corpo vai responder melhor. Né? Então, e a potência, se a gente pensar assim no extremo, claro que isso tudo são gradações, né? Mas se a gente pensar no outro extremo, a potência é você se sentir ativo, se sentir presente, ter energia, ter brilho nos olhos, ter capacidade de apreciar as pequenas coisas. Então é isso, se a gente está se sentindo bem, pô, eu tenho mais o que fazer do que ficar com inveja, do que ficar com raiva, cultivar ódio, cultivar ressentimento. Eu sinto que isso vem muito de uma... Não sei se é a melhor palavra, mas é assim, uma confiança, né? Perfeito, perfeito. Por isso que eu digo que o principal não é nem... Claro que isso é importante. Confiar no outro, confiar em alguém. É estar em confiança. Total. O estar em confiança... Nessa junção que eu faço, pegando o Spinoza, o Winnicott, estar em confiança é a base das alegrias ativas, verdadeiras. Faz muito sentido isso, cara. Isso. Porque quando a gente está em confiança, as coisas que são inevitáveis na vida, que vão acontecer de sofrimento, coisas ruins, coisas inesperadas, a gente sente que a gente é capaz de lidar com aquilo, né? É isso aí. Então exatamente. A gente meio que se sente preparado, né? É um preparado diferente da ansiedade, né? É isso, exatamente, exatamente. Perfeito. A ansiedade, ela surge na medida e no grau em que a gente não consegue ou não está conseguindo estar em confiança. Porque a ansiedade é justamente o quê? Eu quero prever para ter um controle, porque eu estou me sentindo muito inseguro com as possibilidades futuras. Eu só faço isso se eu estou me sentindo previamente ameaçado. Mas o que faz a gente não estar em confiança? Ou o que faz a gente estar em confiança? Porque, beleza, entendi. Isso é importante, é legal. Mas o que eu preciso fazer? O que as pessoas precisam fazer para realmente viver isso? Isso, então. Aí o Winnicott vai ajudar a gente a entender um ponto super importante e que é um primeiro ponto de compreensão necessário, que é que existem pessoas que têm mais facilidade de estar em confiança do que outras, talvez por questões genéticas, que seja temperamento, mas não só, porque é genética e temperamento num ambiente, ou seja, a partir da primeira infância. O Winnicott, pediatra, vai observar isso nos bebês. Bebês em ambientes hostis. Então, pode ser, assim, mães bem intencionadas, mas que tiveram, enfim, depressão pós-parto, psicose pós-parto. Pode ser, enfim,
mães que não sentem, isso acontece, tem vários livros hoje em dia sendo publicados, esse vínculo ali no primeiro momento, por várias razões, sem julgamento nenhum, pensando o que a gente faz o que consegue, né? Faz o que pode. Pode não ser só a mãe, pode ser também a mãe, também por isso, por estar sozinha ou por estar se sentindo não apoiada, pode ser outras figuras desse núcleo familiar, mas fato é que o que o Winnicott observou é que quanto mais o primeiro ambiente é hostil, mais difícil vai ser dessa criança se sentir em confiança, e a criança e o adulto. Por quê? Porque se sentir em confiança para um bebê recém-nascido, para um bebê, para uma criança pequena, ela surge, ela nasce, vem para a vida já com essa potência forte. Mas se ela tem um ambiente que não é acolhedor, aí ela começa a perder a confiança na própria potência. E aí ela começa o quê? Se defender do ambiente, porque ela começa a achar que os ambientes, o ambiente de modo geral, e por extensão, futuros ambientes e a vida de modo geral, é hostil. Aí a criança se torna robesiana, se a gente colocar como adjetivo. Ao contrário, se ela tem um acolhimento dessa expansão, ela vai ter a vivência de que ela pode ser e vai acreditar no potencial dela mesmo diante dos desafios. Pois é, cara. Então, esse é o primeiro ponto, porque aí, claro, o Winnicott ele vai usar o termo que às vezes não é muito bem compreendido, mas é muito claro no texto dele, a mãe ambiente, mãe if ambiente, né? Ou seja, o cuidador principal, o ambiente, um ambiente suficientemente bom. Esse suficientemente bem, ele escreve em inglês, né? É good enough. Uhum. É bom o bastante, inclusive no sentido assim, minimamente bom. Então, ele não está idealizando, ele está falando assim, o importante é que não seja suficientemente mal. Sim, é só não ser hostil, né? É só não ser hostil, exatamente, é só não ser hostil. E aí vai ter essa interação, né, de genética, temperamento, com os afetos ali e vida que segue. Quando é hostil, fica muito claro, esse bebê, essa criança, esse futuro jovem, adulto, vai ter muito mais dificuldades. Então, ele vai ter que desenvolver e aprender a ter essa confiança que não veio nesse primeiro início, onde seria muito mais sólido ela vir, porque essa experiência primeira tende a ser introjetada como uma experiência da relação do bebê, que ele não sabe que ele existe. Então, do bebê com a vida, com o mundo em geral, com o outro, com os outros. Será que realmente dá para desenvolver isso, cara? Depois de ter... O Winnicott acredita que sim. Tá. A questão é que, digamos assim, se a criança teve um ambiente favorável no início, vamos pensar assim, imageticamente, depois os ambientes hostis vão fazer menos, vão ameaçar menos. Então, ela vai ter mais força de enfrentar desafios, de se abrir para o mundo ou para os grandes desafios que ela sentir que fazem sentido para ela. Se no início ela teve que se esconder, se defender de um ambiente hostil, a tendência é que ela seja mais prudente, talvez até exageradamente prudente ou precavida, ou mesmo com medo. E o medo vai gerar raiva, desejo de vingança, sentimento de injustiçamento, ressentimento. Então, ela vai ter afetos mais pesados para lidar. Então, não é que seja impossível, é que, digamos, essa confiança em si mesmo e essa confiança no outro e no mundo vai ser bem diferente. Então, os desafios são outros. Então, vamos pensar assim, digamos, essa criança que teve um ambiente que não ajudou muito. Dependendo do temperamento, da história de vida dela, talvez um ambiente acolhedor posterior faça com que ela, ao contrário, reaja e conquiste muito mais coisa. Essa outra que teve um ambiente favorável, dependendo do temperamento e do ambiente, talvez ela se acomode mais. Aí é a história de cada um. Por outro lado, também, com o ambiente favorável, vai ver que ela pode ir ainda mais longe. Então, cada um vai ter a sua história. O que ajuda a gente a entender é que, assim, caramba, às vezes esse ambiente hostil inicial é muito nítido. E não é por acaso que a gente observa claramente essa relação que o Winnicott estabelece. De pessoas que têm muito mais dificuldade de lidar com os próprios afetos. Sem dúvida, cara. E, assim,
que você acha? Eu sinto que não precisa ser algo... Quando a gente pensa em ambiente hostil, não precisa ser algo pesado, sério, isso. né, cara? É o mínimo de coisa ali que, pra aquele bebê, é hostil, porque ele não sabe nem andar, não sabe falar, não sabe fazer nada. O mínimo ali já vai ser algo que vai afetar bastante, né, cara? É isso. E muitas vezes se percebe... Às vezes ficou, sei lá, um tempinho ali sem mamar, sei lá, uma coisa do tipo, né, cara? Isso. E aí, para ver, né? A puericultura, eu uso esse termo porque é o termo utilizado, mas é irônico até, né? Porque é a cultura do bebê, né? Como fosse cultivar gado, enfim, aí você cultiva bebê. A puericultura estadunidense, durante muitas décadas, sei lá, o século XX inteiro, falou assim, ó, se o bebê estiver chorando, deixa chorar. Não vai acolher, senão ele vai ficar mimado. Então, sempre teve uma pedagogia do trauma. Uma pedagogia do trauma. Para quê? Para fazer pessoas infelizes produtivas. Só que produtivas dentro de um mundo funcionalista e mecânico. E não dentro de um mundo onde as pessoas estão se afetando bem e estão podendo ser produtivas de uma maneira criativa. Total, cara. Então, a pedagogia mais atrapalhou do que ajudou. Eu digo que é análogo, assim, àquela época do século XX, meados do século XX, que se dizia que a fórmula do leite fabricado era melhor do que o leite materno. Sim. É análogo. Tem essa história mesmo. Vamos enquadrar na pedagogia para ser todo mundo obediente. E você vê como foi um discurso, né? Para vender mais leite. Pois é. Isso. E eu acredito que esse discurso da obediência, assim como foi para vender mais leite, é para formar cidadãos obedientes, dóceis, né? Prontos para uma produção, digamos, pelo menos metaforicamente, mas não só, até diretamente, objetivamente falando, da força de trabalho ali repetitiva, essa imagem da indústria. Sim. Porque a pessoa que vive na potência ali, vive com essa confiança, ela vai, como pode dizer isso? Ela vai ser mais reativa a coisas que não fazem sentido que estão sendo impostas a ela. É, sabe? isso aí, exatamente. Então, algum governo ali fazendo as coisas de um jeito que, porra, não faz sentido. Dá pra ver que isso é uma loucura. É isso aí. Então ela vai ser mais reativa aquilo, vai lutar mais por aquilo. E ela vai confiar que ela é capaz de mudar aquilo. Então, isso, é isso. Tem um amigo meu... A gente não quer, eles não querem isso. Isso. Um filósofo francês que é amigo meu, espinosista também, Laurent Bove, né? Laurent Bove, que eu vou encontrar com ele agora, né? Quando eu for lá para a Sorbonne. Ele diz assim, ele sempre enfatiza assim, ó, existe uma resistência que ela é concomitante à própria potência originária. E isso, no início, eu pensava assim, se a resistência é reativa, é secundário. E o argumento dele é muito bom, e é nesse sentido que você falou, né? Que é assim, se você se expande, tem confiança nessa expansão, e você não está fazendo nada contra ninguém, você está fazendo para se expandir, né? O Winnicott vai falar assim, uma criança e um jovem, enfim, e um adulto, por conseguinte, que tem essa confiança, ele sabe que a sociedade quer o que ele tem a trazer. Ele não está querendo impor, ele está querendo compartilhar. Exato, cara. Não é à toa que muitos desses caras que a gente admira e tudo mais, eles não estavam nem aí se iam ficar ricos com isso. Isso aí. Só queriam tirar aquilo que estava dentro deles. Assim, olha isso aqui que eu descobri, olha isso aqui que eu criei. Isso, exatamente. Ou seja, quando a gente faz isso, a gente sabe que vai gerar incômodo ao lado, como eu falei, vai gerar algum conflito, porque tem outra pessoa também se expandindo, isso no bom quadro. Sim. Mas também porque tem muitas pessoas se afetando mal e vão ficar com inveja, vão atacar, Então, a expansão inclui a resistência. Sim. Você tem que resistir para poder se expandir. Então, a resistência, claro que, num certo sentido, a filosofia vai dizer ontologicamente, ela é segunda, mas ela é concomitantemente a própria expansão que é originária. Porque eu me expando, mas tem que ter a resistência, senão eu não me expando. Senão eu vou sucumbir. Verdade. Porque vai ter muita gente incomodada. Verdade, você é só um, já nas contas, né? Você é um ser humano ali, um saco de sangue e osso. Agora, por outro lado, quando a gente está nessa expansão e é atacado, com essa compreensão que eu estou propondo, que eu trago, a gente pensa assim, puxa, dá para entender. Ou seja, não gera ódio. Dá para entender por que estão me atacando. Porque se a pessoa tivesse expandido, ela não ia estar me atacando. É verdade, cara. Então não é assim, passar a mão na cabeça ou ficar, sei lá, vendo o mundo cor-de-rosa. Não. É assim, dá realmente para entender, porque aí é que está filosoficamente, né? O mal radical. Não tem mal radical.
O que foi chamado mal radical é sempre o quê? Ódio ou derivações do ódio. Mas o ódio é um afeto. Olha a diferença, em vez de pensar como um sentimento lá no mundo das ideias, é um afeto. Ou seja, todo o mal que a gente vê, os horrores, né, das relações interpessoais no mundo, estão ali em indivíduos se afetando mal. Que aí a coisa justamente vai crescendo e gera isso tudo. E olha como é uma bola de neve, né, cara? Porque assim, a pessoa às vezes cresceu ali num ambiente hostil, complicado, ela virou um adulto daquele jeito, e agora ela começa a ser sensível demais a tudo que é potência e começa a querer falar, não, isso aqui tem que ser controlado, isso aqui tem que ser não sei o quê. Isso, é isso aí. Então é como se existissem dois tipos de pessoas ali, meio que o tempo inteiro querendo coisas diferentes, né? E uma tá brigando com a outra, assim, digamos, né? Uma força ali. É isso. E todo mundo, ser humano, né? Eu diria isso que você acabou de dizer, eu diria assim, quanto mais, vamos colocar como gradação, quanto mais a gente compreende essa psicodinâmica afetiva, tanto interna quanto das relações interpessoais e aumentando, né? Globais, coletivas e tudo mais, naturalmente a gente se torna mais tolerante. Naturalmente. Por quê? Em termos de um benefício próprio, não é vantagem para mim ser ressentido. Não é vantagem para mim ter ódio, porque o ódio é autodestrutivo. Então, ok, a raiva é uma defesa, né? Estão me atacando, tudo, eu tenho uma raiva. Qual é a diferença entre a raiva e o ódio, que eu gosto de conceituar dessa maneira para ficar claro? O ódio, ele é o cultivo da raiva. O ódio é assim... é você ficar remoendo, né? Tal pessoa me contrariou... Agora ela merece a vingança, né? Ódio, vingança, ressentimento. Eu vou mostrar para o outro quanto que eu estou sofrendo, a minha vida está sendo estragada, para mostrar para ele que ele é o responsável. Qual é a vantagem? Então, a gente passa a ter o que é visto como egoísmo, que é uma outra coisa.